história aqui do diabetes. Então agora vamos iniciar o período diagnóstico, tá? Então a gente encerrou o vídeo anterior falando do Thomas Willis, inglês, que provou urina e disse que tinha sabor de mel, né? Bom, então o período diagnóstico, a gente vai iniciar ele, então como eu falei para vocês, eu só estou destacando os principais momentos, vamos dizer assim, né? Porque tiveram várias outras pessoas que também estudaram isso, mas o que mais marcou. Então em 1776, né, quer dizer, 100 anos praticamente depois do Thomas Willis, o Matthew Dobson, que também era um inglês, ele usou, vamos dizer assim, uma tecnologia, que foi ferver a urina, né? Então já se provou, já sabe que é doce, mas ninguém sabe por que é doce. Então vamos ferver para ver o que vai sobrar disso aí. Então ele botou a urina dessas pessoas que tinham essa poliúria excessiva para ferver e viu que no final das contas, depois de evaporar toda a fração líquida, sobrou um pozinho que, segundo o relato dele, era semelhante a açúcar mascavo, tá? Então ele constatou e reforçou a ideia de que o problema era renal, tá? Então não se sabia exatamente se era de fato açúcar, mas ele só demonstrou que realmente tinha um material diferente do que de outros indivíduos, na urina de outras pessoas, que se fervia e não sobrava nada. Tá? Então aí a gente já tem, olha só, né, desde do Thomas Willis, a gente já tem o sinal da glicosúria já, né, bem evidente. É claro que também se observava que na urina desses indivíduos se juntava a formiga também, que é uma constatação que até hoje as pessoas utilizam, né? Algumas pessoas que vivem em locais mais ermos e tal relatam isso, que quando faz xixi junta formiga, até, né, isso é bem popular inclusive. Então aí a gente já tem essa glicosúria sendo bem descrita e comprovada. Aí, em 1788, um cara chamado Thomas Cowley, inglês também, ele fazia necrópsias, né, estudioso, e aí numa necrópsia ele verificou de um indivíduo que apresentava essa poliúria toda descrita, ele verificou, gente, que o pâncreas se apresentava diferente. Então, é a primeira descrição de indivíduos que apresentavam essa poliúria relacionado ao pâncreas. Quer dizer, foi a primeira correlação, né? Foi a primeira vez que o pâncreas aparece nessa história, tá? Então, ele verificou que o pâncreas aparecia atrofiado, menor. Mas esse descrito do Thomas Cowley ficou meio que engavetado e as pessoas não deram muita bola para isso, tá? Então, também outro inglês, em 1788. Aí, em 1797, então, já tinha muito interesse dos pesquisadores da época em estudar diabetes, né? Então, já se sabia, já tinha nome, que era diabetes, só que não se sabia qual era o órgão que estava afetado nesses indivíduos. Esse que era o grande mistério, a grande investigação. Então, em 1797, gente, na Inglaterra, um cara chamado John Rollo, ele foi estudar um sujeito que era descrito como um sujeito muito corpulento, quer dizer, né, grandão, assim, que era chamado de Capitão Meredith. E aí ele resolveu estudar esse cara. E esse cara tinha todos aqueles sinais que a gente falou, a poliúria, a polidipsia, a polifagia, né? E aí ele usou esse Capitão Meredith como cobaia, vamos dizer assim. Então o que ele fez? Ele observava a dieta do capitão, pedia que se anotasse tudo que ele comia e pediu que essa dieta fosse variada. Quer dizer, tinha dias que ele comia mais alimentos de origem vegetal, mais vegetais, cereais, carboidrato, pão, arroz, e dias que ele comesse mais proteínas. E aí o que ele fazia diariamente? Ele colhia a urina do Capitão Meredith, né? Então essa urina, ele pegava essa urina e fervia a urina. Então o dia que ele comia arroz, pão, não sei o que, ele pegava a urina, fervia a urina. O dia que ele comia carne, gorduras e tal, ele pegava a urina e fervia. O que ele verificava? E pesava o que sobrava no final. Então ele fervia, fazia aquilo que o Matthew Dobson fez, né? Isolava o açúcar, e aí ele verificava que nos dias que o Capitão Meredith comia alimentos de origem vegetal, ele apresentava aquele resíduo, aquele açúcarzinho no final,
numa quantidade maior na urina do que nos dias que ele comia alimentos de origem animal, quer dizer, mais carne e gorduras. Ele tinha menos açúcar. O peso era menor desse resíduo. Então ele já verificou, gente, essa constatação, esse estudo é muito interessante, porque ele já viu a importância da alimentação no quadro diabético, quanto que os alimentos interferem nesse quadro, tá? Então ele vê aí ó, a importância dos alimentos no quadro diabético. E ele, nesse trabalho, ele imagina e sugere que havia um aumento desse material que chega na urina no sangue, só que não tinha tecnologia ainda para aferir isso, tá ok? E ele também deixa meio que assim uma dúvida se o problema não estava relacionado com o trato digestivo. Então ele tira os olhos um pouco do rim e vai para o trato digestivo, achando que o trato digestivo desses sujeitos é que apresentava algum tipo de alteração, tá? E não necessariamente os rins. Então o foco ele meio que muda nesse momento. Então um trabalho muito importante que contribuiu bastante para o que a gente conhece hoje, né? A gente sabe que os diabéticos eles têm todo cuidado com a questão da alimentação. Bom, gente, e aí no final do século XVIII a gente tem uma série de estudos de bioquímica, né, muito relacionados com esta questão das macromoléculas, né, do papel dessas moléculas orgânicas no nosso corpo, né, a chamada química fisiológica. Então a gente tem, vamos dizer assim, uma ebulição de estudos em cima dessa temática, principalmente na França, tá? E aí no final do século XVIII, então, a gente tem lá o Lavoisier, famosíssimo Lavoisier, né, que era um bioquímico, foi um bioquímico muito importante, que desenvolveu diversos estudos com relação ao metabolismo do corpo da gente, das células, e ele foi um cara que constatou que quando a gente tem, né, alterações de estado, quer dizer, em repouso e em exercício, a gente tem alterações do oxigênio consumido. Então, já mostrando que você tem alterações metabólicas, né? Então, você tem os conceitos de energia, né? Anaeróbia e aeróbia aparecendo, a importância do oxigênio para desempenho de força, desempenho de trabalho. Então, ele já começa a demonstrar essa questão do metabolismo. Só que Lavoisier, gente, os estudos dele foram interrompidos, ele já estava indo para essa onda em diabetes, para ver essa questão, já que o John Rolo tinha mostrado que os alimentos interferiam no quadro, na questão da presença do açúcar na urina, e ele já estudando tudo isso, então as coisas iam meio que se somando, só que ele teve a trajetória dele interrompida, porque ele foi guilhotinado na época lá da Revolução Francesa, tá? Então, a gente encerra por aqui, né, fazendo abrindo essa janela para a bioquímica, e a gente continua no próximo vídeo falando do período seguinte, que é o período experimental, ok? Então, a gente se vê.